Boa tarde, Evaristo Moaza. Começamos por João Lourenço, que esta semana, de resto, teve uma agenda cheia. Reuniu-se com os CAP, reuniu-se com a banca, reuniu-se com nacionalistas, foi ao Zaire, mas vamos mesmo começar pela inédita reunião com os secretários dos comitês de ação do partido de todo o país. Há quem diga que esta reunião serviu para deixar recados subliminares. Conseguiste apanhar algum? Boa tarde, Sueli, boa tarde, ouvintes da Comercial. Bem, penso que esta leitura é inegável. Não é? O discurso do Presidente João Lourenço, na qualidade de Presidente do MPLA, foi muito inequívoco em relação aos vários recados, não é, que foram passados e que de alguma maneira também sugeriram ou fizeram perceber quais eram as razões de fundo, não é, que justificaram aquela reunião. Não é? Desde logo, temos de apontar, tornou-se praticamente um lugar comum dizê-lo, mas temos de apontar que esta reunião acontece num contexto de uma crise política inegável no MPLA. Portanto, hoje não parece que alguém de sã consciência conteste a existência desta crise, já não é possível dissimulá-la, portanto está clara, a luta está praticamente levada às ruas, de modo que este contexto especial em que acontece essa reunião, de alguma maneira pode, de certo modo, fazer-nos entender que João Lourenço precisava de um certo conforto e buscar um certo apoio, um certo conforto das bases, não é? Então foi uma espécie de eu não diria propriamente uma manobra de diversão, mas talvez um gesto tático, não é? Um passo tático no sentido de buscar alguma aproximação nas bases, que de resto também já foi objeto de alguma conversa neste e noutros espaços, que, ao que se sabe, as bases também têm estado, de certa forma, distanciadas, não é, do centro do poder, e quando eu digo centro do poder, refiro-me naturalmente ao centro do poder do MPLA. Portanto, neste sentido, no contexto desta crise que o MPLA vive, João Lourenço vai às bases da procura de algum apoio, à procura de da reafirmação, no fundo, da sua liderança, não é? Até porque é preciso termos em conta que no discurso que João Lourenço faz, lança claramente um apelo de aproximação, um desafio de aproximação, mostra sinais de aproximação à base e faz críticas muito claras à direção do seu próprio partido. Lembro, por exemplo, quando ele faz menção aquele aspecto sobre a entrada dos militantes nos órgãos de direção do partido, não é? Quando ele diz, nomeadamente, as tais questões das cunhas, não é? Pondo em causa o critério, da meritocracia, não é? E aí é aquele recado, obviamente, que é dirigido diretamente aos seus pares, sobretudo no secretariado de político do MPLA, não é? Porque quem são as entidades, quem são as pessoas, quem são os dirigentes do MPLA que têm responsabilidades para fazer o filtro das listas para os órgãos de direção do partido. Naturalmente... Mas, por um lado, João Lourenço pede que se denunciem estes casos e, por outro, ele mostra que sabe que isto acontece, porque é que não toma medidas? Sim, não, mas esta forma paradoxal de estar na vida política e de fazer política é característica do Presidente João Lourenço, porque isto é no mínimo cínico, sobretudo quando as palavras não são colocadas numa perspectiva clara de autocrítica, não é? Porque o Presidente João Lourenço é o Presidente do MPLA, não é? E tanto quanto se sabe, o último carimbo, digamos assim, que é colocado sobre estas listas dos membros do MPLA que são escolhidos para os órgãos de direção, quem coloca o último carimbo é o Presidente do partido. Portanto, e é preciso termos em conta que não se trata de qualquer coisa que acontece do dia para a noite, não é? Estamos a falar de processos, não é? Portanto, a seleção dos nomes que integram os órgãos de direção do MPLA, esta seleção
acontece no âmbito de um processo, que depois tem como o último carimbo, digamos assim, a assinatura do presidente do partido. Portanto, não de certo modo, paradoxal, e sobretudo porque não há um exercício, repito, as questões não são colocadas numa perspectiva de autocrítica, não é? Como se os outros é que fossem os responsáveis, não é? Os únicos responsáveis. Portanto, mas isto também é uma forma característica do discurso do presidente João Lourenço, não é? Os responsáveis são sempre os outros, não é? No partido são os colegas de direção, no governo são os ministros e outros, não é? Nunca o presidente da República. Portanto, nesse sentido, não há nada que surpreenda. Mas, volto